Pela palavra, tem pouco tempo para terminar aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar para que nesta noite Teu Espírito fale poderosamente a cada coração. Senhor Jesus, eu repreendo todo sofisma, toda mentira do diabo na mente, toda distração. Declaro que o coração dos meus irmãos estão abertos para receber a palavra de Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nada venha tirar do coração deles a Tua palavra, que de fato eles sejam, Senhor, instrumentos do Senhor, e que a Sua presença venha envolvê-los de tal maneira que eles sejam abraçados pelo Senhor e sendo transformados de glória em glória. Diga amém. Irmãos, nós estamos no jejum de 21 dias, e esse jejum tem sido precioso, poderoso, e essa semana, o pastor Wilson, ele escreveu esse livro, com base na palavra de Deus, para nos alimentar com a palavra de Deus, e isso é muito precioso, e ele explicou, fez questão que essa semana falasse sobre presença, a presença de Deus, e eu quero rapidamente passar os assuntos da semana. Ele começou falando que Jesus, Ele é o Senhor da glória. Paulo fala sobre isso, que queria apresentar o Senhor da glória, Jesus. Mas muitas pessoas, no primeiro dia ele fala isso, muitas pessoas colocam Jesus como o gênio da lâmpada mágica. Eu gosto de comparar Jesus, pessoas na verdade, gosto de comparar Jesus como uma prateleira. É como se fosse uma prateleira, uma gôndola de mercado, aonde quero o produto X, mas o produto Y eu não quero. Pessoas tratam Jesus dessa forma, aonde vem para a igreja pensando, eu quero meu dinheiro, eu quero trabalho, eu quero prosperidade, eu quero minha saúde, mas não tem muito interesse em conhecer o Senhor da glória, o Senhor poderoso. Deus tem muito mais do que dinheiro, roupa, saúde, casa, carro para você. Deus tem uma glória toda para compartilhar com a sua vida. Isso é precioso demais, mas as pessoas não entendem. E Deus, pastor Wilson falou, para que você viva na presença, você precisa conhecer o Senhor da glória. E no segundo dia falamos sobre a grande pérola. Irmãos, todos nós procuramos felicidade. Fala para o seu irmão, você está na terra para quê? Por um motivo. Você está na terra porque você quer procurar algo que te faça feliz. Irmãos, não me falar que você acorda todo dia com vontade de morrer. Lógico que quando o diabo está trabalhando é assim, mas normalmente todo mundo quer ser feliz. Todo mundo busca a felicidade, o prazer, algo que traga satisfação. Então nós trabalhamos muito, nós achamos que a felicidade está no dinheiro, e quando alcançamos o dinheiro, percebemos que não é isso. Achamos que a felicidade é uma casa própria, quando alcançamos a casa própria, percebe que não é isso. Achamos que o casamento é a felicidade, quando achamos o casamento, não é isso. Sempre está faltando algo dentro de você. E aí a parábola da pedra, a joia rara, a pedra preciosa, fala que o homem encontrou uma pedra raríssima, e vendendo tudo, vendendo toda ela, ficou somente com aquela, porque naquela joia rara, ele encontrou todo o prazer. Jesus, essa joia rara, que você precisa encontrar todo o prazer. Jesus é maior que o seu casamento, Jesus é maior que a sua saúde, Jesus é maior que qualquer coisa que você precise. E precisamos encontrar em Jesus, essa pedra preciosa. Só desfruta da presença, só vive a presença, só conhece a presença de Deus aquele que encontrou em Jesus a pedra preciosa. Mas também no terceiro dia falamos que Jesus é a ressurreição. Lembre-se que nós estamos falando do jejum, a presença. Se nós não conhecemos a ressurreição de Cristo, dificilmente viveremos na presença de Deus. No livro fala sobre a história de Marta, Maria e Lázaro quando morreu. Quando Lázaro morreu, ele tinha avisado, Marta e Maria, Lázaro está ficando doente, Lázaro está doente, Jesus. Jesus demorou 4 dias para chegar até o local. E quando Jesus chega, Marta fala para ele morreu, se você estivesse aqui ele não morreria. Mas Jesus, em vários episódios antes, com os discípulos e também com Maria e Marta, falou, eu sou a ressurreição, eu sou a ressurreição, a morte não pode me vencer. E Maria esqueceu disso. E normalmente quando as coisas estão mortas em nossas vidas, estão fedidas, estão sujas, estão mal cheirosas. Tanto que Jesus pede para abrir o túmulo, Marta e Maria falam o seguinte, não Jesus, está mal cheiroso, faz 4 dias que ele está lá. Ou seja, por ela não conhecer a ressurreição de Jesus, ela achava que tirar a pedra não teria solução.
E quantos de nós estamos vivendo uma vida destruída, uma vida morta em alguma área da nossa vida, e colocamos uma pedra, e quando a palavra de Deus fala assim, muda a sua história, não vou mexer naquela pedra não, porque está mal cheirosa, está fedida, o odor está forte. Está com problema de saúde, mas está bom, desse jeito está ótimo, não mexe nisso aqui não. Mas tem um problema financeiro, não mexe nessa pedra não, está ruim. Porque se te mexer vai estragar mais ainda. Ou seja, não acredita no poder da ressurreição. E Deus tem poder de ressuscitar qualquer coisa da sua vida. Fala para o seu irmão, Deus quer ressuscitar os seus sonhos. Deus quer ressuscitar a sua esperança. Então, tira a pedra daquilo que está morto na sua vida. Então precisamos enxergar, para desfrutar da presença plena do Senhor Jesus, precisamos enxergá-lo como ressurreição. No quarto dia, falou que Jesus é a luz dos homens. Irmãos, se desligar todas as luzes aqui, inclusive do corredor, nós vamos ficar tateando. Por quê? Não temos direção clara. Você não conhece o prédio. Eu ainda, pastor Christian, eu conhecemos o prédio, dá para sair sem enxergar, mas a grande maioria não conhece o prédio. Então você fala, vai até a sala Kids, de 3 a 5, você não sabe onde é. Por quê? Você vai ficar tateando, procurando. O que é necessário na minha vida e na sua vida? Luz. Porque isso vai trazer clareza para onde você deve caminhar. Então Jesus é a luz. Quantas pessoas vivem perdidas com sua direção, em seus casamentos, em várias áreas da sua vida, ministerialmente, porque não buscam a luz do Senhor. As coisas estão escuras, as coisas estão obscuras, estão meio nublado, você não consegue enxergar o próximo passo. Pessoas estão com problema no casamento, o que eu vou fazer para mudar meu casamento? Estou com problema de saúde, para onde eu vou caminhar? Estou com problema financeiro, para onde eu vou fazer? Está com problema na célula, o que eu vou fazer? Em vez de procurar a presença, a luz do Senhor Jesus, ficam nessa ladainha de problema. Resultado, morte. Mas Deus tem luz para a sua vida. Precisamos buscar nele. Irmãos, eu aprendi isso faz anos. Eu aprendi que qualquer problema que eu não sei o próximo passo, eu sou desse jeito, eu ando de passo em passo. Hoje nós estamos focados nos 1000. Sabe qual é a minha oração hoje? Não é mais os 1000. Os 1000 do meu coração já é uma realidade. E no seu coração já é uma realidade? Então para mim, eu não sei o próximo passo. Eu não sei o que Deus quer fazer comigo em 2023. Eu não sei o que Deus quer fazer comigo, com a igreja em 2023. Sabe qual é a minha oração? Fala, Deus, ilumina meus primeiros passos de 2023. O que o Senhor quer fazer? Eu fico imaginando a irmã Mônica aqui orando. Deus, qual que é o próximo passo? Depois do dia 2, o que o Senhor quer fazer comigo? Eu creio que ela está orando por isso. Porque não é fácil saber o próximo passo. Mas Deus sabe do seu presente, sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto e daqui a 1 ano, até o resto da sua vida. Então que tal Ele iluminar o seu próximo passo? Esse livro falou sobre isso. Você precisa de iluminação nas suas áreas. Mas só que a gente anda muito por emoções, anda muito pelos nossos desejos, andamos muito pelas nossas vontades. Aí você está, exemplo, você está com o seu casamento, aí vem uma oportunidade de comprar um carro de qualquer jeito, de qualquer maneira. Em vez de você orar, falar, Deus me dá luz, de fato devo comprar esse carro, você vai lá, simplesmente a parcela dá certo, o financiamento foi aprovado, vou lá e compro. Daqui a 1 ano você está passando com o oficial de justiça na sua casa, roubando o seu carro, porque simplesmente você não consultou, e você não teve luz. Seu casamento está indo de mal a pior. Você vai lá e leva flores, você vai lá e leva chocolate, você acha que isso vai resolver, em vez de pegar a luz do Senhor para mudar isso. Jesus é a luz que vai trazer a presença dele sobre a sua vida. Diga amém. E no 5º dia falamos que Jesus é o pão da vida. E aqui tem algo muito importante. Obrigado, Rosana. Algo muito importante para você e para mim, porque pão da vida fala de alimento. Fala comigo, alimentação. Uma vez que você se converte, você precisa mudar a sua alimentação. Um exemplo, hoje tem um bebezinho aqui? Ali, tem um bebezinho aqui, com Dimas ali. Hoje eu não sei como ela está comendo, mas quando ela era mais novinha, ela só tomava o leite da Sara e um complemento. Depois de um certo tempo que ela cresceu, ela precisa de um alimento mais sólido. E com certeza, quando ela tiver 10, 12 anos, o alimento que ela come hoje não será o mesmo alimento. Então, porque na medida que você vai crescendo, a alimentação vai mudando. Espiritualmente é uma coisa, a mesma coisa. Você precisa entender que quando você era do mundo, o seu alimento vinha do diabo, vinha da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Então eu comia o quê? Emoções, televisão, ensino da escola, ideologias, um monte de coisa. A partir do momento que você se converte, o que é conversão? Mudar de direção. A partir do momento que você saiu do mundo, da carne, do diabo, e começou a mudar a direção rumo a Cristo, a sua alimentação não é mais a mesma. Você precisa desintoxicar de toda a alimentação errada e começar a se alimentar corretamente. E Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou aquele que te alimenta. Então você precisa mudar a sua dieta. Então o que é mudar essa dieta? Se alimentar de Jesus, se alimentar da palavra de Deus, se alimentar de oração, se alimentar dos irmãos, viver igreja. Irmãos, não existe proteção maior para a sua vida, não existe algo mais precioso na sua vida do que viver igreja. Eu estava falando com o pastor Hélio ali agora, falei, algumas igrejas, nada contra, não tenho nada contra, mas eu fico preocupado, porque se tornaram produtos. Púlpitos, cultos se tornaram produtos onde as pessoas vêm assistir um show de música, uma palavra top que vai tocar o seu coração e vai embora, entra e sai do culto sem falar com ninguém, entra e sai do culto sem falar com ninguém. Aí o pastor Ana falou assim: é verdade, pastor, por isso que família sempre tem uma baguncinha, ainda bem que a nossa igreja sempre tem uma baguncinha santa, porque a baguncinha santa significa nós estamos juntos, nós somos família, a gente briga, a gente discute, mas nós estamos juntos. E a gente conquista, a gente avança, mas estamos juntos. Nós crescemos, avançamos e continuamos juntos. Então, precisamos mudar a alimentação, porque somente escutar a palavra por si própria, ela é poderosa. Mas se essa palavra não é compartilhada, o pão não é compartilhado, isso traz morte, isso traz problema. Perceba que lá no deserto, todos os dias, Deus mandava uma porção de alimento para o povo. Por que Ele não mandava todo o alimento para um ano? Porque não é necessário, existe uma porção para a sua vida diária. Deus quer te alimentar diariamente, mas para isso, para que você desfrute da presença de Deus, você precisa se alimentar corretamente. Perceba, quando as pessoas não valorizam o discipulado, quando as pessoas não valorizam o culto sim, culto não, culto sim, culto não, culto sim, culto não. Mas tem uma música, né? Que desse jeito, vem para a célula sim, célula não. Não participa dos cursos, não se alimenta corretamente. Aí te pergunto, o que acontece com essas pessoas? Eu tenho uma experiência como pastor, que as pessoas que mais são envolvidas com o corpo de Cristo, com a palavra, com os momentos da igreja, são as menos problemáticas. Acredite que o seu pastor está falando, as pessoas que dão mais problemas são pessoas que estão fora do corpo, não se alimentam corretamente. Só o Dimas começar a dar para neném todo dia Big Mac, onde ele vai parar? Vai tomar parar no hospital. Já está gordinha, né? A nenenzinha. Imagine só ela comendo Big Mac todos os dias. Ela vai parar no hospital. Então, quando você se alimenta, mistura a sua alimentação, o resultado é intoxicação alimentar. Espiritualmente a mesma coisa. Você precisa decidir mudar a sua alimentação em nome de Jesus. Estou falando muito tempo daqui dos outros dias, né? E por último, foi ontem, Jesus é a água viva. É a água que nos limpa e que mata a nossa sede. Então nós precisamos buscar em Jesus a sede, matar a nossa sede. Irmãos, pessoas acham que casamento vai resolver o problema. Pessoas acham que o dinheiro vai resolver o problema. Na verdade, existe dentro de você um desejo. Quem já acordou com fome de madrugada, abriu a geladeira e não encontrou nada que queria comer? Levanta a mão. Sabe por que isso acontece às vezes? Pergunte você, cristão. Não é porque não tem nada na geladeira. Você fez o mercado ontem. Anteontem você fez o mercado. Está cheio de coisa na geladeira. Na verdade, às vezes na madrugada, é o Espírito Santo te chamando para se alimentar dele. Então experimente. No dia que você acordar de madrugada, se tiver aquela fome assim, e for na geladeira e não encontrar nada, vai orar. Para ver se você não vai ter uma experiência poderosa com o Senhor. De fato, eu comecei a fazer isso. Irmãos, Deus tem falado tanto comigo na madrugada. Então eu queria desafiar você a ter essa experiência com Deus. Então, Jesus é a água que nos limpa e mata a nossa sede. E por último, hoje é o dia, Jesus é o noivo. Fala para o seu irmão, Jesus é o noivo. Fala para o outro, Jesus é o nosso noivo. Para isso, quero pegar como base o texto de Mateus capítulo 22, verso 1. Mateus 22, verso 1. Vamos lá.
De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos que lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Fala comigo assim: não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E o amigo emudeceu, ou seja, ficou calado. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Agora abra comigo em Efésios, capítulo 5, verso 25. Efésios, capítulo 5, verso 25. Lá está escrito o seguinte: maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de águas pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essas duas histórias apresentam Jesus como noivo e eu e você como a noiva. A igreja é a noiva de Jesus. E com a manifestação de Jesus, nós descobrimos algo muito interessante: Deus tem uma família. Antes de tudo existir, Deus já vivia em família. Qual que era a família de Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E é tão perfeita essa comunhão, é tão maravilhosa a comunhão, que você confunde Deus, que são três, em uma única pessoa. É poderoso, é mais ou menos que você olhar você e sua esposa. A Bíblia fala que vocês, quando se casam, se tornam uma só carne. Então, muitas pessoas falam comigo e falam assim: Alexandre, pastor Alexandre, isso. Aí eu falo assim: não, irmão, faça assim, assim, assado. Aí, sem saber, ele vai lá com o mesmo assunto, falar com a pastora Soraya, é isso. Aí ela fala assim: então vai ser assim, assim, assado. Ou seja, o que eu falei para essa pessoa é a mesma coisa que a Soraya falou. Por quê? Nós somos um só em Cristo Jesus. Nós somos um só corpo, temos a mesma fala. Então Jesus, a Trindade, logicamente, longe de mim comparar com Jesus, mas a palavra de Deus fala que Ele mora dentro de mim, então eu sou filho de Deus, e você também é filho de Deus. Mas Jesus é a Trindade, Jesus, Deus e o Espírito Santo são um só, e eles trabalham, e Deus gostou dessa vida, essa vida perfeita, de viver em unidade, e por conta disso, teve um sonho: fazer uma noiva para o seu filho Jesus. E aí, começa a existir todas as coisas em Gênesis. Então, Deus decidiu crescer a família e decidiu casar o seu filho Jesus, e a partir daí, todas as coisas vieram a existir. Criou tudo, todas as coisas, o homem e a mulher se tornou a cereja do bolo. Então, o plano estava perfeito. Deus estava ali no Éden, o homem vivendo de forma gloriosa. Todos os dias, na viração do dia, Deus ia lá com o homem e conversava. E Deus estava preparando esse grande dia, a Nova Jerusalém, o casamento de Jesus com sua noiva, a igreja. Entenda a noiva, que é eu e você como igreja. É estranho a gente pensar nisso, né? Assim, eu, um homem, casar com Jesus, eu, mulher, casar com Jesus, eu sou casado. Mas entenda casamento como uma união perfeita, eternidade afora.
Então Jesus queria te unir e me unir a Ele de forma, eternidade afora, de tal forma que todos nós, inclusive com a Trindade, fôssemos apenas um, vivemos perfeitamente. E Deus gostou dessa ideia, e gostou a ponto de criar você e eu. Nós somos a cereja do bolo. Então ia haver esse casamento, mas o diabo entra na história, a serpente entra na história e atrapalha todo o processo. E por quê? Porque ela sujou a noiva com o pecado. De que maneira? Ela colocou dúvida. Fala comigo assim: a dúvida destruiu o casamento. Então, entrou a dúvida, o diabo colocou a dúvida em Adão e Eva, e eles duvidaram do noivo. Por que duvidaram, pastor? Simples. A partir do momento que ele pensou que Deus estava mentindo para ele, porque falou que se comesse daquela árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria, eles não acreditaram em Deus. Quando eles não acreditaram em Deus, ele falou que Deus é mentiroso. Eu não conheço Deus como Ele é de fato. E por não conhecer a Deus plenamente, na cabeça deles, eles não acreditaram e tiveram dúvida. O diabo mostrou outras coisas aparentemente melhor. Não, se você comer disso aqui, você vai ser eterno. Se você comer disso aqui, vai ser semelhante a Deus. Se comer disso aqui, você vai ser maior que Deus. O diabo fez isso com ela. E a noiva fez o quê? Traiu o seu noivo. Jesus foi traído nesse dia. Ele foi trocado. Perceba aí no mundo as atitudes de alguém que é trocado, alguém que é abandonado, alguém que é traído. Fica muito mal. Eu creio que Jesus não ficou mal que nem nós ficamos, mas ele era tão apaixonado por a sua noiva, a ponto de ir atrás dela. Mas só que esse ir atrás, ele precisava resolver 3 problemas. E o primeiro problema é o quê? Vencer o inimigo. Como que eu vou destruir o diabo que roubou a minha noiva? Então ele vai para a cruz, morre e ressuscita, porque a morte não poderia pegá-lo e não poderia destruí-lo. Ele ressuscita ao 3º dia e carrega sobre si todos os pecados da noiva. Presta atenção numa coisa: quando ele fez isso, ele venceu o diabo, ele destruiu o diabo ali na cruz do Calvário. Mas tinha um segundo problema que ele deveria resolver. E o segundo problema é convencer que a noiva estava perdoada. Presta atenção, querido. Toda pessoa que trai alguém percebe a besteira no futuro que fez. Todo mundo é assim. Vai lá, trai, fala: meu Deus, por que eu fiz isso? Nossa, agora não tem como voltar atrás. Ou seja, fica se sentindo culpado, fica se sentindo condenado, fica se sentindo mal. A igreja, Adão e Eva com certeza se sentiram assim. A igreja, nós nos sentimos assim durante muitos anos. E o noivo, que é Jesus, ele tentou convencer: ei, eu morri na cruz, eu venci o diabo, eu te amo tanto, é só você me aceitar novamente como Senhor e Salvador da sua vida, e nós teremos uma vida eterna juntos. Que glorioso. Posso escutar um aleluia por isso? Irmãos, é glorioso demais. Jesus fez isso por você. E o terceiro ponto, ele precisava limpar a noiva. Por quê? Ela estava completamente suja do pecado, suja da imundícia do inferno, suja do mundo, suja da carne. E esse processo de limpar, eu e você estamos fazendo isso hoje. Quando você vive neste mundo e escuta a palavra, você está sendo lavado pela palavra de Deus. Quando você vem participar de um curso, você está se lavando com a palavra de Deus. Deus está te preparando como noiva, dia após dia, para o grande dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E você está sendo preparado agora. Mas só que, presta atenção, o noivo ama tanto que fez isso por você. Mas a confusão qual que era? Por que Adão e Eva, para para pensar, por que Adão e Eva pecou? Por que Adão e Eva, no fundo do coração deles, abandonaram, traíram Jesus? Porque na grande realidade, na profundidade, ele não conhecia Deus de fato. Só abandonamos, irmãos, aquilo que nós não conhecemos, aquilo que colocamos dúvida. Eles não queriam poder, eles não queriam algo a mais. Ele simplesmente deixou a dúvida estar no coração, e por não conhecer profundamente Deus e as intenções de Deus, que na cabeça deles não conheciam, eles abriram brecha para experimentar outras coisas. E nossa grande realidade, vamos trazer para os nossos dias, para a nossa vida. A equipe de louvor já pode subir.
Muitas vezes você abre mão de viver uma experiência poderosa com Jesus, porque você tem dúvidas do que Ele pode fazer na sua vida. Sabe por que muitos de nós não somos curados completamente? Porque no final das contas temos dúvida. Sabe por que o seu casamento não é restaurado por completo? Ou você não consegue casar segundo o padrão que Deus tem para você, na sua cabeça? Porque você tem dúvida. Sabe aquela angústia, aquele desespero, aquela preocupação na sua alma o tempo todo? É porque você tem dúvida. Mas Jesus está falando: eu quero te preparar, minha noiva, eu quero que você tenha uma experiência comigo, eu quero que você viva comigo. Então, esta é a razão para que eu e você nos aprofundemos no conhecer a Jesus. Como você, aonde você tem dúvida, primeira coisa, quem crê que é salvo, diga glória a Deus bem alto. Você é salvo mesmo? E se eu falar como pastor que você não é salvo, você vai falar para mim o quê? Mentira. Tá doido? É isso aí, tô doido, maluco. Por que você está falando isso? Porque você tem a convicção e conhece Jesus a ponto de saber que Ele te salvou. Engraçado, você tem convicção da sua salvação, mas você não tem convicção que Ele vai te abençoar todos os dias da sua vida. Por isso que o tempo todo você negocia valores e princípios para fazer a sua vontade. Quem confia, descansa. Quem confia, anda em paz. Quem confia, não dorme perturbado. Você vive dessa forma porque ainda não confia plenamente. Mas eu tenho um motivo para você não confiar plenamente: é o pecado. E eu falei aqui para você que Jesus voltou, morreu na cruz, ressuscitou, está preparando um lugar lindo para casar com você novamente, para continuar casado você, né? O plano não acabou, mas só que você precisa estar pronto, pronta. E esse estar pronto significa o quê? Conhecer mais Jesus, buscar conhecer mais o noivo, ter uma experiência particular com o noivo. Sabe, irmãos, só teremos eu tive uma experiência, vou terminar aqui com essa experiência. Eu me achava muito autossuficiente. Sou cristão desde quando nasci na Assembleia de Deus. E com 19 anos tive um encontro com Deus aqui na videira, e de lá para cá estou aqui com os irmãos. Mas sempre fui muito humilde, achava, né? Muito humilde no meu coração, muito em paz. Mas eu falava para minha esposa, casei com a Soraya, prosperei muito, fui gerente geral do Bradesco, cheguei a ser gerente geral. E eu sempre falava para Deus o seguinte: Deus, no dia que eu pedir tudo, eu vou entregar em paz, porque eu sei do meu chamado. Eu sei que nada é mentira, tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. De fato, eu falava isso. Mas no fundo, do profundo, do mais profundo, eu não sabia que eu tinha um problema, que era a questão da minha autossuficiência. E aí eu saí do Bradesco para ser pastor. Quando eu saí do Bradesco para ser pastor, irmão, foi a bênção, glória a Deus. 2 anos acabou o fundo de reserva, acabou a rescisão, acabou tudo. E a prosperidade não vinha, e não acontecia. Eu lembro que num quarto, um dia, eu já contei isso aqui, eu quero reafirmar isso. Eu falei: Deus, eu não estou dando conta, está faltando coisa. Aí Jesus falou para mim assim: você falou que me conhecia tanto a ponto de largar tudo por causa